Zoran Mandani, o prefeito democrata de Nova York, se tornou, de certa forma, aquilo que o Partido Democrata vê como uma esperança de futuro. Eu quero mostrar para vocês a seguinte cena. A gente tem aqui essas bolas de neve sendo atiradas contra policiais por uma turba, coisa grande, muita gente. E os vídeos que circulam nas redes sociais não dão a dimensão completa, aparentemente, do que foi a coisa. A gente está falando de policiais sendo hostilizados por dezenas de pessoas em meio às tempestades de neve que agora acontecem. Nesse segmento, na mira do Marcos, aquele momento do programa onde eu pego o que está nas entrelinhas das notícias que eu estou acompanhando e desdobro com vocês uma tendência que está ali por baixo do radar. Eu quero abordar não só especificamente isso, mas também o que significa de forma mais abrangente quando a gente fala do Partido Democrata. Isso é só parte de críticas que Zoran Mandani tem recebido em meio à tempestade de neve de agora e à onda de frio que tem se estendido nesse início de ano na cidade de Nova York. Também com debate intenso a respeito de moradores de rua e gente que pode congelar até morrer ali, por ali na cidade. Os policiais parecem se conter para não necessariamente reagir, os vídeos são extensos a respeito desse assunto, mas fato é que eles não reagiram violentamente e ao menos não houve incidentes relatados. Mas estavam sofrendo aí sendo atingidos por bolas de neve consistentemente. A gente tem aqui a reação do prefeito Zoran Mandani, que foi criticado por não ter agido de certa forma em apoio a eles. Ele diz o seguinte: eu vi os vídeos da criançada atirando bolas de neve contra oficiais da polícia de Nova York em Washington Square Park, essa parte então de Nova York. Os policiais, como todos os funcionários públicos municipais, estão por aí numa tempestade histórica. Manter Nova York a salvo e manter os carros andando é para isso que estão aí. Tratem-nos com respeito. Se qualquer um deve receber uma bola de neve, sou eu. Bem, ele fez o comentário aí e os opositores falaram sem parar embaixo, respondendo a ele, se perguntando sobre o termo the kids, a criançada. E depois a gente teve a resposta da comissária de polícia de Nova York, que disse que uma investigação estaria sendo aberta e que isso era um comportamento, uma desgraça, o que havia acontecido e que era criminoso, inaceitável. Investigação aberta. É talvez um dos primeiros grandes testes de Zoran Mandani desde o início do seu atualmente curto mandato. De forma interessante, eu quero desdobrar isso com vocês porque, enquanto o Partido Democrata, depois da vitória que houve para Trump, Câmara, Senado e todos os estados decisivos nos Estados Unidos, amplamente foi noticiado como um partido que busca se reencontrar dentro da esquerda americana. Uma espécie de crise de identidade, sem saber se vai para um lado woke, ou se vai pegar aí um fio da era do Obama, focando em questão de assistencialismo, saúde pública, se vai ir para um lado dos mais radicais do partido, Bernie Sanders, um comunista declarado, ou o próprio Zoran Mandani, dos Democratic Socialists of America, Socialistas Democráticos da América, também uma facção radical dentro do Partido Democrata, e uma organização que descende de um passado revolucionário violento com o grupo do Weather Underground. São muitos nomes para procurar agora, mas o ponto no qual eu quero me ater é o seguinte: o Partido Democrata, e essa é uma análise feita por alguns analistas nos Estados Unidos, parece no momento uma espécie de sistema solar sem sol. Uma série de entidades orbitando, mas sem ter necessariamente algo com a gravidade e com o senso de ordenamento para fazer com que a coisa funcione conjuntamente. Eu quero ilustrar isso não como uma análise que eu estou tirando da cabeça, mas como uma coisa que agora aparece aqui. Isso é uma pesquisa da CNN, realizada em março de 2025. É um cenário que mudou desde então, vou entrar nisso num instante. Mas o que se fala por aqui é o seguinte: diz que os democratas consideram Trump muito extremo, mas não conseguem se reunir ao lado de uma única figura. É uma pesquisa que pediu para que os que estavam respondendo dissessem quem era a pessoa que melhor representava o partido, que condensava as ideias que estavam aí circulando no partido. Alexandria Ocasio-Cortez foi a pessoa mais citada, mas só com 10%. Aí tem uma série de outros nomes: Kamala Harris, 8%, Bernie Sanders, talvez o quadro mais radical à esquerda, ficou aí com 8% também, o líder da minoria na Câmara, 6% para Hakeem Jeffries, outros 4% falam de Barack Obama, e outros deputados, o líder no Senado aí, ficam juntos com 2%. Um cenário que dá um tom de que aquilo que eu falei se confirma aparentemente a partir das pesquisas. Uma série de ideias atomizadas, mas sem necessariamente conseguir coesão em volta de uma única figura. E o que aconteceu com a derrota de Trump em 2020 não parece se repetir com Kamala Harris, que não consegue ser esse tipo de figura que vai aglutinar os democratas. Gavin Newsom, governador da Califórnia, parece também não conseguir isso de momento. Agora a gente ruma para as midterms, as eleições de meio mandato. Zoran Mandani é uma figura tão chave, e daí a gente volta por incidente da bola de neve, porque a gente aborda isso da seguinte perspectiva.
ele parece ter se tornado um líder democrata incomumente popular em tempos recentes. E talvez seja o tipo de figura que em volta do qual o Partido Democrata vai se aglutinar e apostar nessas eleições de meio mandato que acontecem em novembro, nas quais haverá uma renovação do Congresso. É uma coisa a ser observada, conforme o partido não consegue encaixar naquilo que era, na década de 60, um partido patriótico de Kennedy, não conseguiu emplacar a narrativa woke com Kamala Harris e Joe Biden na última eleição. Vai tentar agora uma via de assistencialismo e discurso socialista com Zoran Mandani, a ver se isso cola fora dos grandes centros democratas na Califórnia e em Nova York. Por enquanto, ele parece surfar uma onda de popularidade que é testada pela tempestade de inverno.